Olá pessoal, bem-vindos de volta. Nesse vídeo eu quero falar para vocês sobre processos aqui no Linux e também apresentar dois comandos, o primeiro é o ps3 e o segundo é o ps, tá? Então vamos lá. Primeiramente, o que é um processo, tá? Um processo nada mais é do que um programa que está em execução na memória, tá? Quando a gente abre um navegador, né, seja ele o Chrome, o Firefox, um editor de texto qualquer, por exemplo, como que o gedit, né, ou o VI, ou executa o comando no terminal, o que acontece é que a gente está criando um processo, tá? E aí, um processo nada mais é então do que um programa que está sendo executado, tá? Além disso, cada processo tem o seu próprio espaço de memória, tá? Ou seja, quando o Linux carrega um programa para memória, né? O Linux aloca recursos para esse programa, né? Para esse processo, e a partir daí, esse processo ele vai ter um identificador único que a gente chama de PID, que é o Process ID, tá? Então, duas coisas muito importantes para vocês gravarem aí, tá? Todo processo tem um PID, que é o Process ID, e ele também tem um PPID, que é o Parent Process ID, tá? Ou seja, é o ID do processo pai dele, tá? É, é, Talvez não esteja muito claro agora, mas no próximo slide eu vou explicar melhor, tá bom? Outra coisa que é importante vocês saberem, né? Os estados de um processo. Basicamente, nós temos quatro estados para cada processo que a gente executa, tá? Primeiro é running, que significa o seguinte, que o processo está em execução, tá? Sleeping, ou seja, ele está aguardando por algum evento, né? Pode ser um evento de entrada, de saída, pode ser um sinal, tá? O processo também pode estar stopped, né? Ou seja, ele está pausado e ele geralmente fica assim porque ele está é, a gente enviou um sinal para ele, tá? Indicando para ele ficar pausado. E por fim, um processo ele pode ser um processo zumbi, né? Que é um programa, né, que terminou, mas ele ainda tem uma entrada na tabela de processo. Tá? A tabela de processo é uma área de memória que contém informações, o status, né, várias informações, por exemplo, o tamanho do programa, se ele tem aí memória compartilhada, qual que é o número do processo pai, o número do processo dele, enfim, vários detalhes de cada programa que está em execução, tá? Que é o a gente dá o nome de tabela de processo. Mas aqui a gente não vai entrar em detalhes sobre isso aí, tá bom? Bom, esse aqui é um diagrama que eu fiz, tá? Para exemplificar, né, deixar mais claro o que são os processos, tá bom? Então, imagine o seguinte, que esse quadrado maior aqui é a memória do seu computador, tá? Então, quando você liga o seu computador, e aí ele vai carregar o Linux, a primeira coisa é ele carregar o kernel para a memória. A partir do momento que o kernel já está na memória, ele transfere a- a- o gerenciamento para o systemd. O systemd é um processo que é responsável por gerenciar todos os outros processos, né, e todos os programas do usuário, tá? E quando o systemd ele está sendo executado, ele recebe um ID, né, que é o PID dele, e é o número 1, tá? Então, representado por essa caixinha aqui. É, então, o systemd é o processo número 1. A partir daí, ele executa vários outros processos, né? Pode ser um processo interno do Linux ou processo do usuário, tá? E cada um desses processos também tem um PID e tem um Parent Process ID, tá? Aqui no caso, esse segundo processo aqui, ó, tá? O systemd user, tá? O PID dele é o 1730 e o Parent Process ID aqui é o número 1, ou seja, o pai dele é o systemd, tá? Que tem um PID 1. De forma análoga, né? Esse systemd user aqui, ele tem um filho, que esse processo bash aqui, né? Que é o nosso shell, tá? E esse processo aqui, o do bash, ele tem um PID 2980 e o parent process ID dele é o 1730, que é o PID do systemd user, tá? Por sua vez, o shell aqui, né, o processo bash, ele starta outros processos, né? Por exemplo, aqui, ó, eu posso startar o Firefox, né, que é um browser, a partir do meu terminal, né? É,
E o Firefox, por exemplo, quando você starta ele na verdade ele está startando vários pequenos programas, né? Então por isso que eu coloquei duas caixinhas aqui, tá? É, então assim, todas essas caixinhas aqui do Firefox são filhos do meu Bash, tá? O Bash, por sua vez, é filho do systemd user e o systemd user é filho do systemd, tá bom? Bom, é, agora eu vou falar para vocês aqui do comando ps3, tá? Bom, como eu falei, é, o primeiro processo a executado no Linux, né, depois do kernel, é o systemd, que tem o PID 1, tá? Esse systemd, ele starta diversos outros processos, cada um com seu identificador, tá? E o comando ps3, ele permite que a gente visualize a árvore de processos que está rodando, tá? Então vamos lá, vamos vir aqui para o meu terminal e eu vou executar o comando ps3. Só que antes eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dar um man aqui no comando ps3 e vocês vão ver que ele tem diversas opções que a gente pode utilizar, né? Aqui, ó, todas essas aqui são opções, tá? E cada uma delas tem uma finalidade específica, porém eu só vou apresentar para vocês as opções "-p", "-s" e a "-a", tá? A "-p" ele mostra o PID de cada processo, tá? Então vamos lá, vamos mostrar aqui para vocês, ó. Primeiro exemplo aqui, ó, que eu tenho aqui nesse meu slide, né? O exemplo aqui é só o comando ps3. Então eu vou fazer um ps3 aqui, tá? Eu vou dar um enter e olha só o que ele fez. Ele me mostrou várias informações aqui na forma de um diagrama hierárquico, né? Onde nessa primeira linha aqui, logo no início da execução do ps3, ele mostra para mim o que? Ele mostra esse nome aqui, ó, systemd, que é o primeiro processo startado pelo Linux, né? Que tem o PID 1. Depois do systemd, o que ele faz? Ele starta diversos outros processos, por exemplo, o modem manager, né? Network manager e assim por diante. O que mais aqui? Ó? Tem o crond, né? Que é um daemon de, de tempo, né? O que mais? Vamos ver aqui. Vamos descer. Aqui, tarará. Então, assim, aí ele mostrou diversos processos que são filhos, toda essa árvore aqui, ó, tá? São filhos do processo, né, do systemd, tá? Então, são filhos aqui desse systemd aqui. Aqui nessa árvore, ele não está mostrando o PID de cada processo. Então, para eu mostrar esse PID, né, que é o ID único de cada processo, o que eu faço? Eu vou digitar, então, o comando ps3-p, tá? Então, ele mostra a árvore de processos e respectivos PIDs. Então, vamos executar aqui, ó. Então, vou dar um clear, ps3 e a opção "-p", enter, tá? Então, olha só como que ficou agora. Novamente, ele está mostrando aqui a, a árvore, né, de processos, tá? Então, o primeiro processo aqui é o systemd, ele tem o PID 1. Aí, tem um outro processo aqui que é um modem manager, né? Tem o PID 796, e esse modem manager aqui, ele é filho, né? É um processo filho do systemd. E de forma análoga, né? O systemd é um processo pai do modem manager, tá? Esse modem manager aqui, que tem o PID 796, ele starta outros processos, também chamados modem manager aqui, ó, cada um com seu respectivo PID. Então, olha aqui, ó, esse aqui é o PID 807, 809 e assim por diante, tá? Outro exemplo aqui, ó, eu posso listar a árvore de um determinado processo. Por exemplo, quando eu faço ps3-p e eu passo o número, né, de um PID, eu mostro a árvore de processos do processo 3510, né, nesse caso aqui, que inclui os filhos. Então, por exemplo, vamos fazer o seguinte. é, eu já vou adiantar aqui o comando ps, tá? O comando ps aqui, ele está listando para mim os processos que estão associados com esse terminal, com esse shell meu aqui, tá? Então, aqui no caso, o meu shell, ele tem o PID 3158. Como que eu sei que é meu shell? Porque aqui, ó, tá vendo aqui, ó, essa coluna aqui, ó, CMD, ele me mostra bash, tá? Então, o meu shell, que é o bash, ele tem o PID 3158.
Se eu quiser ver a árvore de processos que está relacionada com esse PID 3158, o que eu faço então? Eu vou dar ps_tree, né, menos p, né, para ele listar os PIDs, né, e então eu quero ver a árvore que está relacionado com o processo 3158, que é o meu bash, tá? Então eu dou Enter. Então olha só, aqui ó, ele mostrou então para mim o processo bash, né, que é eu tenho o PID 3158, e, e ele mostrou aqui o filho PS, que é o comando ps_tree que eu executei, né, que eu acabei de executar aqui, né? E esse comando ps_tree aqui, tá, esse processo, quando ele entrou em execução, ele tinha o PID 6779. Então, esse processo ps_tree, foi filho do meu shell, né? E, de forma análoga, o meu bash aqui, esse processo bash, ele é pai do processo ps_tree. No caso aqui, no meu terminal, quando eu executei o comando ps_tree-p3158, ele, o que, que o shell fez, né? Ele identificou o programa, carregou o programa para a memória, executou e finalizou. Então agora, se eu, por exemplo, procurar esse processo 6779 aqui, ele não vai estar mais em execução. Por quê? Porque o ps_tree executou e já não está mais executando, tá bom? Que mais? Bom, o último exemplo que eu quero mostrar para vocês, ó, é esse comando aqui, o ps_tree-p-s, e aí ele passa um PID, né? E com esse comando aqui, eu mostro a árvore de processos do processo 3510, né, desse número que eu passei, incluindo os filhos e os parentes. Então vamos lá. Então lembrando aqui que o meu shell, que é o meu bash, ele tem um PID 3158. Se eu fizer ps_tree menos p, que é para mostrar o PID de cada processo, menos s, né, para incluir os processos parentes, né? E agora eu coloco o PID 3158, olha aqui que ele vai fazer. Então, olha aqui, ó, aqui está o meu bash, tá? O meu processo bash, com o PID dele 3158, tá? O comando que eu acabei de executar, que foi esse comando aqui, o ps_tree, né? Quando ele foi executado, ele tinha então um PID 6804. Então, esse processo ps_tree era filho do meu bash. O meu bash, por sua vez, é filho desse processo aqui, ó, chamado Gnome Terminal, que tem o PID 3132. Esse Gnome Terminal é filho do processo systemd aqui, né, que tem o PID 1855, e esse processo systemd aqui, ele é filho do meu processo raiz, que tem o PID 1, tá? Bom, então esse aí é o comando ps_tree, né, que é para você visualizar a árvore de processo, tá bom? O próximo o comando que eu quero mostrar para vocês é o comando ps. O comando ps, ele também tem diversas opções que você pode passar para ele, tá? Mas eu vou falar basicamente aqui de 4 opções, tá? Que são as que eu costumo usar no dia a dia. E o comando ps, ele lista os processos para mim que estão em execução, tá? Então, aqui vamos para os exemplos, né? Se eu digitar, por exemplo, somente ps, ó, vou limpar aqui meu terminal, tá? Então, se eu fizer o comando ps de enter, ele lista para mim os processos que estão associados com o meu terminal. Como eu já falei, o meu shell aqui, né, que é o bash, ele tem o PID 3158, e aqui o comando ps que eu acabei de executar, que tinha o comando desculpa, o PID 6833. Essa coluna aqui, ó, TTY, tá? Ela indica para mim se esse processo está associado com o terminal ou não, tá? Então, aqui no meu caso, o meu shell, né, ele está associado com o terminal PTS/0, né, e o comando PS, como foi executado, né, nesse terminal aqui, então ele também está associado com o terminal PTS0, tá? Que mais? Então vamos para o segundo exemplo aqui, ó, ps-ef. Geralmente, ó, eu executo o comando ps-ef, né, com essas opções aqui. Esse comando aqui, o que ele faz? Ele lista os processos de todos os usuários no formato long, ou seja, ele mostra mais informações além dessas aqui, tá? Então, ps-ef, tá? Então, eu vou listar os processos de todos os usuários, né?
no formato longo. Então, olha só, ele já mostrou muito mais coisa para mim, tá? Aqui no caso, vamos subir aqui a lista, né? Então, aqui, esse UIAD aqui, ele me indica o usuário que é dono do processo. Aqui, então, eu posso ver que eu tenho vários processos cujo usuário é o usuário root, né? Que é o usuário que gerencia o Linux, né? Essa coluna aqui indica o PID, então, olha só, esse PID1, quem que tem esse PID1 é o que? É o meu processo systemd, tá? Então, essa aqui, ó, é a linha de comando, né, que foi executada depois que eu carreguei o kernel, tá? Então, que é o comando, é o processo systemd, tá? Então, que isso aqui seria a linha de comando, tá? Esse time aqui é o tempo gasto de execução por esse processo, tá? Então, aqui no caso deu 3 segundos, tá? Essa coluna TTY, né, quando tem uma interrogação, significa que ele não está associado a um terminal. Esse S-time é o start time, né, ou seja, é o, a data e hora de início de execução do meu processo. Tá? Esse PPID aqui ó, é o Parent Process ID. Tá? E esse C, se não me engano, bom, não me lembro aqui, mas enfim, eu vou passar a bola, tá? Que mais? Então aqui eu tenho vários processos do usuário root, tá? Que é o usuário que gerencia o sistema. E aqui embaixo eu posso ver alguns processos que tem outros usuários, né? Que por exemplo aqui, ó, o usuário avarre, o usuário debus, né? Que mais? Vamos ver aqui, usuário Goomer, né? Então aqui, ó, aqui já começam os processos do meu usuário, tá? Lembrando aqui, ó, para saber qual que é o usuário, né, que eu estou executando esse terminal, o que, que eu faço? Eu digito o comando who am I, tá? Então, quando eu digito esse comando aqui, dou um Enter, ele fala qual que é o usuário que está executando esse shell, tá? Então, é o usuário Goomer. Então, aqui, ó, todos esses processos aqui são do usuário Goomer, tá? Então, beleza. Então, ps-f lista os processos de todos os usuários no formato longo. Quando eu faço ps-u, né, e passo um nome aqui, significa o quê? A opção "-u", ele lista os processos de um ou mais usuários. Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu fiz ps-f, ele listou os processos de vários usuários. Né? Se eu fizer ps-u u e o nome Goomer, eu vou listar os processos apenas do usuário Goomer. Tá? Como eu fiz ps-u, né, "-u", então eu vou mostrar a lista de processos do usuário Goomer num formato mais resumido. Né? Eu posso fazer também ps-fu, né, que é o formato longo, né, Goomer. Então, olha só, agora ele está mostrando mais informações aqui para mim, somente do meu usuário Goomer. Então, aqui eu tenho aqui, ó, essa coluna, né, indica o usuário, né, que é o User ID, aqui o PID, né, e esse aqui é o Parent Process ID. Então, esse processo aqui, ó, que é o meu systemd user, né, que está rodando sob o meu usuário, né, ele é filho direto, né, do systemd inicial, tá? O que mais aqui, ó? Vamos lá. Se eu quiser, por exemplo, listar os processos de mais de um usuário, eu passo aqui os usuários separados por vírgula. Então, por exemplo, ps-fu, eu quero do usuário Goomer e eu quero também do usuário Debus. Tá? Então, aqui, ó, ele listou para mim. Então, aqui eu tenho dois processos do usuário Debus, né? E aqui para baixo são os processos do usuário Goomer. Tá ok? Vamos para o último exemplo aqui, ó. Quando eu faço ps-ef, né, eu vou listar os processos de todos os usuários, né, no formato longo. E quando eu faço pipe grep goomer, eu filtro, né, o resultado da saída do meu comando ps-f, filtrando todas as linhas que contêm a palavra goomer. Então, vou dar um clear aqui,
vou fazer um ps-f pipe grep gumer, tá? E vou dar um enter. Então, olha só, eu basicamente aqui, né, todas as linhas, todo o resultado desse comando ps-f, então toda linha que tiver a palavra gumer, ele vai mostrar para mim como resultado aqui, tá? Aqui no caso, por exemplo, ele acabou mostrando todos os processos, né, do usuário Gumer. Por quê? Porque aqui nessa primeira coluna está sempre com a palavra Gumer, ok? Que mais? Então é isso, pessoal. Eu queria falar um pouco do que é um processo, né, aqui no Linux, e mostrar para vocês aí o comando ps3 e o comando ps, tá? São comandos muito importantes aí para vocês quando vocês forem trabalhar, porque vocês podem, por exemplo, gerenciar a execução dos processos de vocês, ou seja, dos programas de vocês, tá? Às vezes um programa aí ele tá, você coloca ele para executar e por algum motivo ele trava, né? Fica lá morto, tá? Então, para você encerrar aquele programa, você pode executar um outro comando que é o comando kill para encerrar aquele processo, tá ok? Então é isso aí que eu queria falar. Eu agradeço. Um abraço para vocês. Até a próxima aula.